Boa noite, companheiros e companheiros. Bem-vindo também os nossos convidados queridos aqui atual. Vamos dar início então à nossa reunião número 17. E para dar início formal, peço ao nosso companheiro António Faria para fazer o convite para a saudação aos membros. Obrigado, Sr. Presidente. Também há de divulgação de competências. Eu convidava para a saudação às bandeiras. A bandeira nacional acompanhada António Ferreira, a bandeira de Rotary, a doutora Karina Vieira, e a bandeira de Vizela, o doutor Tiago Val. Obrigado por este gesto simbólico. Vamos dar continuidade à nossa reunião com o momento do protocolo. Companheiro António Faria, Obrigado, Sr. Presidente. Hoje, dia 21 de outubro, 17ª semana do ano rotário 2020-2021, e consta do programa que a presente reunião será de palestra, sublinhado ao tema Covid, sabe-se lá, e animada pela doutora Karina Vieira do Tiago Val. Pela pertinência e atualidade do tema, está garantido o interesse. Pelo perfil dos palestrantes, tudo aponta para que vamos fazer uma abordagem ao tema numa perspectiva não de saúde pública, mas sim de economia ou perda de economia. Aos palestrantes, em nome do Roda Clube Vizela, desejo que saibam que são bem-vindos e que vos estamos gratos pela vossa disponibilidade. Apresento a todos os companheiros as melhores saudações rotárias, desejando, naturalmente, uma boa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro António Faria. O nosso companheiro José Manuel Couto puder fazer agora o momento da sadia. Obrigado, companheiro Presidente. Boa noite, caros companheiros. Muito boa noite especial à Karina Vieira e ao meu primo Tiago Val, para quem não sabe, ele é meu primo. Da Secretaria temos correspondência recebida do Distrito de 1970, as fotos das VOX, quer dizer, visita oficial do governador, aos Rotas Clube das Caldas das Taipas, Braga Norte e Oliveira das Meias. Recebemos também do Tesoureiro do Distrito Rotário de 1970, de 2020 e de 2021, com o aviso de cobrança referente ao segundo trimestre do Fundo do Distrito. Recebemos também da Fundação Rotária Portuguesa a confirmação da recepção das candidaturas aos projetos de apoio da Fundação Rotária Portuguesa da fase de setembro de 2020 na área de educação, alfabetização, 4 bolsas de estudos superiores que irão ser analisados pela Comissão Executiva da Fundação Rotária Portuguesa. Correspondência enviada para todos os companheiros do nosso clube com endereço eletrónico e reencaminhados diversos e-mails. E foram também enviados os resumos das reuniões número 10, 11 e 16. Aniversários de outubro. Nesta 17ª semana, que hoje começa, por assim dizer, temos no dia 22 a esposa do companheiro Federico Freitas, Helena Cunha. E da Secretaria é tudo. Desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, companheiros. E substituição da nossa companheira Elsa Gabeiro, que está em recuperação após a operação, mas está tudo
faz isso sempre para já para o clube. O Martírio para já tem sido em casa, mas felizmente está tudo para bem e está tudo bem. Está a fazer isto como é a vontade dela sempre. Antes de passarmos já a palestra nos traz cá hoje, principalmente, efetivamente falar de uma coisa que já não falamos nessa chateada muito, não é? Mas hoje, se calhar, vamos ouvir pela primeira vez coisas interessantes em relação à Estrada da Linha, permitam-me fazer um desafio habitual em outubro, ao clube, que é fazer o nosso contributo para a campanha da polio, da reabilitação da polio, que tem o Dia Mundial no próximo dia 24, que está a ser preparado pela Comissão de Imagem e trabalho especial para esse dia. Já agora um agradecimento muito especial para quem já deu o seu contributo em termos de fotografia para a campanha. Sei que hoje estiveram a ser preparados outros contributos, ainda bem, porque acho que é uma forma de nós contribuirmos para a angariação de verbas para esse combate, para a educação da polio. Mas hoje vamos, se me permitem, fazer novamente o nosso contributo através do número 760 30 2013. Ok? 760 30 2013. 30 2013. Está atribuído. 760 30 2013. Ok, está atribuído. 760 30 2013. 2013. 2013? Sim. Portanto, todos nós contribuímos com uma vacina. A Fundação Bill e Melinda Gates atribui 2 vacinas em complemento. Uma informação muito rápida ao clube, enquanto fazemos os últimos telefonemas, dizer que a crónica do 10 Jornal desta semana foi escrita pelo nosso companheiro José Magalhães, a edição é de hoje para estará nas câmaras, nas bancas. Uma abordagem muito simples em relação à informação que a Secretaria nos deu das questão das bolsas. Portanto, nós temos 3 bolsas que são renovações, uma bolsa que é nova, então já numa fase posterior, mais uma bolsa que ainda não está considerada em termos de informação. Em total temos 3 candidaturas de renovação e 2 candidaturas a bolsas novas este ano. Uma informação também muito simples e muito rápida acerca do jantar frugal, tudo aponta para que seja efetivamente cancelado. Portanto, as informações que eu tive recebido nos nossos contributos via meios de comunicação leva-nos a que a maioria aponte no sentido de cancelarmos, mas objetivamente temos que fazer qualquer coisa em termos de contributo. Portanto, haveremos arranjar uma forma de angariar receitas para mandarmos para a Rotary Internacional, especificamente para a Rotary Foundation, que vive de doações e não de pagamentos de dinheiro. Portanto, todos os contributos que possamos fazer serão bem-vindos, com certeza, porque esta guerra já é uma guerra antiga, mas está a durar muito e vai ser necessário continuar com ela para conhecermos e conseguirmos a erradicação plena no mundo desta doença que todos nós, se calhar, temos juventude, temos casos conhecidos de amigos ou mesmo familiares. Não vou alongar muito mais, porque hoje as palavras têm sido ditas pelos nossos 2 convidados. Em rápido, nós nos devemos obrigar, porque nós, em termos de clube, somos profissionais e temos que fazer as nossas tarefas, nunca com o sentido de agradecimento. De qualquer forma, vocês têm que dizer claramente obrigado por estar connosco cá. A Karina é uma pessoa de Vizela, nascida e criada em Vizela. O Tiago Valdo nasceu em Vizela, mas neste momento cresceu em Vizela, mas neste momento está um bocadinho mais afastado. Portanto, a certeza está a ver aqui caras, quem conhece, alguns vizinhos, felizmente as alegrias estão muito comuns. Mas hoje não sei se vamos falar de um período, mas de qualquer forma vamos falar então de ouvimos e sabe lá quem vem aí. Portanto, a palavra é nossa. Muito obrigado. Não está sempre no sítio certo, à hora certa, mas desta vez.
falar aqui na máscara. Pronto, já estou bem? Já. Estou bem tocado? Já. Quer dizer, Mas vai para hã? Queres abrir? Pode ser. Ora bem, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre um prazer voltar a Vizela e ver a gente conhecida, falar com a gente que se conhece. Obrigado. Por isso, o contributo que queremos dar é uma ótica mais fiscal, económica da questão pandémica que estamos a viver. A Karina, aqui na qualidade de exercício de uma profissão de contabilidade e com tudo o que isso envolve, eu, na minha carreira profissional, por isso sou revisor oficial de contas, sou auditor financeiro de algumas empresas em Portugal e também trabalho com algumas multinacionais que têm operações em Portugal. E por isso a visão que tenho é não só numa ótica da auditoria fiscal e económica, mas também dos setores de atividade com que me relaciono no meu dia-a-dia. E por isso é percebermos um pouco e estruturamos isto de uma forma macro, ou seja, começar com um enquadramento daquilo que o mundo tem, partindo para aquilo que é a resposta europeia neste momento. Depois veremos um pouco as medidas que o governo português já tomou e que também tenciona tomar em função daquilo que é a política europeia e nacional. E depois, alguns dados estatísticos do próprio Conselho, que temos aqui reunidos nesta vertente, para vos podermos transmitir. Sempre que tiverem alguma dúvida, a meio da apresentação, por isso isto é uma palestra, exatamente para isso, para tirar dúvidas e discutirmos aqui alguns temas. E este primeiro slide é exatamente, ou esta apresentação, foi retirada ontem da infografia que toda a gente usa da Universidade de Johns Hopkins, que nos dá a questão física do problema, não é? E por isso, como disse bem o Carlos, vamos saltar essa questão, que é aquilo que não queremos falar hoje, que é a questão de saúde. Mas o que nos diz isto, obviamente, para leigos que não percebem de saúde, é que não percebemos onde é que estamos, penso eu, não é? Ou seja, não sabemos se estamos numa segunda vaga, se estamos a meio de alguma coisa perto do fim. O que sabemos é que os casos diários a nível mundial, e por isso isto é a perspectiva ontem, no dia 20 de outubro, daquilo que nos dava a infografia em tempo real das comunicações que os países fazem. Por isso tínhamos 40 milhões de casos globais, 1 milhão de mortos e tínhamos ultrapassado os 400 mil casos diários, não é? A nível mundial, com todas as suas vertentes. E por isso, tudo aquilo que vamos falar aqui hoje não é histórico, não é passado, é perspectiva das medidas que se tomaram, que parece que há muito tempo, mas não é? Por isso, em março, paramos todos, de uma forma abrupta, as economias mundiais pararam. Felizmente para o nosso país não fomos só nós, nem é um problema europeu, é uma questão mundial. E por isso, todas as soluções articuladas em função dos contextos que o mundo vive, também são tomadas a esse nível. Como também não tínhamos muito tempo, passamos um pouco à frente aquilo que era, ou seja, o conceito mundial e a abordagem, que é até mais física, e vamos centrar aqui em duas vertentes, que é o que nos diz a estatística e a informação via Banco de Portugal, e depois mais à frente o Banco Central Europeu. Ou seja, com base nos inquéritos, o que é que aconteceu a partir de 1 de março, na nossa economia nacional. As atividades das empresas, muitas delas, determinados setores de atividade levaram a um encerramento automático, não é? Com expressão naqueles setores que sabemos, alojamento e restauração, tudo estava relacionado com o turismo, tudo que vivia do contacto entre as pessoas, e por isso tudo isso foi, de alguma forma, encerradas a esse efeito. Depois, associado isto ao volume de negócios, ou seja, aquilo que as pessoas traziam, essa percentagem em função da redução e do inquérito, percebe-se mal porque foi retirado o slide, mas isto é cronograma temporal, ou seja, abril até julho, percebemos também que do total das empresas, esse impacto foi crescente no primeiro mês e depois, com as medidas que foram tomadas para enquadramento das diferentes atividades económicas, esse enquadramento foi, ou seja, essa minoria foi de alguma forma esbatida. Também, obviamente, aqui, e para o nosso país, muito impacto do cicloturismo, não é? O famoso turismo nacional e interno, que se calhar todos nós fizemos este ano, por razões de necessidade, e que nos trouxeram até este momento, que é o dado estatístico, até esta altura. Por isso, o que é importante perceber, e penso que todos percebemos a partir daqui, comparando com, infelizmente, com o período atual em que tivemos, e essa decisão. E lá está, como uma estratégia europeia e mundial, todo o foco
foi feito no sentido de preservar postos de trabalho. Não é? Tudo isso foi feito para poder criar emprego. E as medidas, não te importas passar à frente? Todas as medidas que o Governo tomou, direta ou indiretamente, foi canalizar algum tipo de recursos de imediato e em tempo efetivo, com mais ou menor sucesso, direcionado para que este layoff que tivemos, não só nas nossas vidas, mas principalmente no negócio, e daí o léxico da palavra, permitisse aguentar os postos de trabalho, na maioria das atividades, até ao dia de hoje, e com isso não permitir que a economia desaparecesse pela ótica do trabalho. Ou seja, todos temos a sensibilidade, e o mercado diz-nos isso, que, com exceção de algumas situações em que o desemprego, de facto, vamos ver que aumentou, não da forma que se esperava, porque também as medidas foram tomadas, mas que a economia não perdeu o valor, não perdeu dinheiro, perdeu a criação de riqueza em si, mas aquilo que se chama rendimento disponível no bolso dos portugueses não diminuiu por si. E para isso, ironicamente, concorre aquilo que no tempo da Troika não se conseguiu fazer, porque o nosso tecido de população ativa decorre 40% de população que é ou funcionária pública ou pensionista, não é? Ou seja, o peso do Estado na componente salarial é grande e por isso imutável. Felizmente, e bem, o Estado assegurou todas as suas obrigações e compromissos, por isso não faltou com o rendimento a essas famílias. E depois, os outros 60% decorrem da esfera privada, da economia real. E por isso, atacando essa questão no seu tempo certo, havia esta expectativa em que pudesse normalizar tudo o que era o retoma da economia. Onde é que estamos hoje? Ou seja, ao contrário, onde é que estávamos na percentagem que era a percepção? É que isto, em termos de inquérito, 42% das empresas já diziam, estatisticamente, e o Banco de Portugal, pelos dados que recolhe, que nunca mais voltariam ao normal. Não é? Percebemos isto, por exemplo, no setor do turismo, enquanto a indústria, no segundo semestre, pode recuperar, porque as encomendas podem aparecer, o setor do turismo tem uma baliza temporal, que era o verão, e esse é retível, não é? Ou seja, não vamos agora à praia, ninguém vai agora encher hotéis e comer em restaurantes. A questão é perceber se a expectativa, onde se lia antigamente 1 mês ou 2 meses, no ciclo em que estamos hoje, se isto se vai ou não prolongar, não é? Por isso, estamos num pico a ter uma conversa num momento de incerteza para todos, para quem toma decisões, para nós no nosso dia-a-dia, exatamente porque estamos num futuro em que nos parece incerto. Temos consciência, o léxico, que todo o negócio, a fileira do setor industrial, comercial, percebe que não vamos voltar a confinar. O Governo já o disse expressamente, a medida europeia é idêntica, vamos ter focos de saúde, vamos ter situações e crises, se calhar, a outro nível, mas a economia, bem ou mal, vai continuar com uma atividade que se quer normal, seja lá o que isso for. E nós, em Portugal, o nosso mercado interno, com todas as debilidades que temos de mercados direcionados e do tipo de bens que produzimos, não é? A falta de produção de bens duradouros, encosta-nos a um setor, no caso o turismo, que vive de confiança, vive daquilo que vendíamos melhor que ninguém até março e que agora para nós é uma incógnita, não é? Falta saber. Por isso, na ótica do trabalho, também vou-vos dar aqui um pouco esta ideia. Quando 35% das empresas ficaram aqui no meio na manutenção do posto de trabalho, com apoio, obviamente, outras não. Houve setores que sabemos, por exemplo, o setor da construção, foi um setor que não parou, transversalmente manteve toda a gente a trabalhar, com a mesma carteira, o índice de preços no consumidor não baixou. Há teorias que defendem que é uma normalização de trabalho que vinha em curso e que vai cair depois de todos os outros recuperarem. Há quem entende que a necessidade premente que existe e a forma como o mercado absorve vai passar ao lado desta crise sanitária. Por isso, tudo isto é informação histórica que está disponível neste momento no site do Banco de Portugal e por isso, de alguma forma, traz-nos até aqui, mas não nos sabe onde é que nos pode levar. Por isso, ele é histórico, é estático e não projeta. Vou deixar o fim, por favor. Por isso, que medidas tomou o Governo? Depois vamos dissecar a questão do layoff, a Karina vai falar um pouco sobre isso, mas só queríamos perceber aqui o rácio em função do que tínhamos. Ou seja, pelo entendimento do que tínhamos, a empresa percebe que quando conseguia manter-se em atividade com o apoio que teria, com 61% de taxa de sucesso, ou seja, havia a percepção que em função disso, até 2 meses aguentavam com esse apoio. Nesses 61% é importante que não estão aqui incluídos aqueles que não recorreram aos apoios, que também é importante. Como falei, setores de construção, o nosso setor dos serviços não teve, felizmente, necessidade de recorrer.
mas seja como for, 60% percebia e concretizou-se que o posto de trabalho. Numa perspectiva de mais longo prazo, a 6 meses, aí já há uma percepção em que esse nível de emprego, de empregabilidade, de manutenção dos postos, poderia não ser possível de manter. Entretanto, estes 6 meses passaram e já vão ser adotadas medidas no sentido de, aí não de uma forma geral, mas direcionada a setores de atividade, por quebras de faturação específicas, poderem ser tomadas medidas específicas para apoiar esses setores. Um pouco por aí. Depois, a figura do layoff simplificado, que a Karina também vai falar um pouco sobre isto, que foi, ou seja, o layoff era uma medida que estava sempre consagrada no Código de Trabalho, para quem queria ter uma quebra acentuada numa determinada atividade económica, podia recorrer, na altura, via tribunal, não a um despedimento coletivo, mas a colocação de um determinado número de pessoas em casa, porque não tinha trabalho para elas, e com isso obtinha uma autorização para o poder fazer. O governo, com a crise pandémica e ao nível europeu, foram canalizadas medidas em que, como o país parou, não é? Foi um completo shutdown, foi criar esta figura do layoff simplificado exatamente para apoiar as pessoas que ficaram sem trabalho e, por isso, dá-nos aqui o número da perspectiva no número de empresas projetado pelo número de meses e, apesar de todas as dificuldades que foi, eu lembro da Karina, na sua atividade profissional, coordenar isto com as empresas e com os clientes, foi muito difícil de implementar, porque aconteceu-nos o que nunca tinha acontecido em Portugal, que era legislar num dia para aplicar no dia seguinte. Ou seja, foi uma dinâmica muito rápida, muito concreta, de muita incerteza para quem geria negócio e, acima de tudo, acabou por ser eficaz, salvo aquele chique espertismo português, não é? Que eu tenho que recorrer à medida e continuo a trabalhar, não é? Mas isso, todos temos esses exemplos, infelizmente, mas que de facto aconteceu e a seu tempo, se calhar, ainda vão ser perfeitamente analisados. Porque estamos a falar de dinheiro público, não é? Aqui, de uma dotação original de Orçamento de Estado, em que se traduziu naquilo que toda a gente ouve falar, nos problemas do PIB, do déficit e dessas questões mais económicas para percebermos isto. Ou seja, basicamente foi a medida de impacto, ou seja, até aqui foi a informação histórica que tivemos deste período e o que é que estatisticamente, e de uma forma, se quiserem, simplificada, aconteceu transversalmente, e por isso o Banco de Portugal reúne a informação. Tem informação depois, se quiserem ou tiverem curiosidade, a partir da infografia que o banco tem e vai atualizando, podem ver por setores de atividade, por regiões, mais especificamente o que é que aconteceu e o seu impacto. Por isso, numa visão genérica, o impacto de curto prazo, e daí a importância que mantivemos isto em título, porque o curto prazo, numa ótica económica contabilística, trabalhamos sempre em períodos de 6 meses até 1 ano. Nós começamos isto em março, ou seja, o momento zero, e se calhar vamos chegar a março do próximo ano e continuamos a não ter respostas, não é? Por muito que a questão de saúde pública possa ser ultrapassada, a seu tempo com os seus caminhos, a economia não é tão elástica, a atividade económica não é tão elástica, e por isso vamos ter aqui cenários de incerteza, vamos continuar a ter. Se calhar vamos ter novos negócios a aparecer, outros que infelizmente não se vão aguentar, serão disruptivos, e por isso, acima de tudo, o que isto nos veio trazer também é que o que não é mensurável é que não vem nos números, que é a confiança, não é? Precisamos todos, quando falamos de atividade económica, de negócios, precisamos de confiança. Confiança para comprar, confiança para vender, até confiança para circular, não é? Que é o que não temos hoje. Sem isso é o que vai acontecer. E aquilo que nos aconteceu a nós, à escala, está provado, eu não trouxe essa informação, mas está provado que foi transversal por toda a Europa. Ou seja, não temos assimetria, neste caso concreto, da natureza da nossa economia, que seja diferente das nossas vizinhas Espanha, dos nossos casos congêneres. Mesmo as economias mais industriais, o caso da Europa Central, sofreram do mesmo problema e por isso não foi a questão da atividade exportadora que pôs a nu melhores ou piores soluções para combater a questão do Covid. Foi um pouco isso. Passa-se aí, por favor. Depois, queríamos falar aqui só um pouco também, voltando aqui, virando o passo para aquilo que são as medidas que neste momento estarão em cima da mesa, em duas óticas. Numa ótica inicial do Banco Central Europeu, que é quem nos gera neste momento, em termos de política económica. Aqui a questão é mais técnica, mas eu penso que aquilo que o site do Banco Central Europeu esquematiza nestes 6 pontos é fácil de perceber, mesmo para quem não percebe de economia. Ou seja, o que é que o Banco Central Europeu e todos os países que lá estão inscritos, não é? Ou todos nós, mercado europeu, decidiram. Por isso,
ajudar a economia a absorver o choque da crise, não é? É óbvio. Manter o financiamento acessível, apoiar o acesso das empresas e famílias a crédito. Todos nós temos a sensibilidade de perceber que estamos numa altura em que há dinheiro no mercado, não é? Não é falta de recursos. Na nossa crise anterior, no tempo da Troika, a Troika entrou em Portugal porque atingimos o máximo da dívida numa altura em que ninguém nos queria emprestar dinheiro. Eram choques consonantes. Neste momento é ao contrário, não é? Ou seja, temos um mercado financeiro com liquidez, direta e indireta, que nos permite, numa fase em que estamos a viver, com moratórios e todas essas medidas que entram no nosso léxico, poder apoiar. Assegurar também que os receios de curto prazo não impedem esta concessão de crédito. Aqui tem a ver com a libertação de garantia, ou seja, numa situação normal, o banco com que as nossas empresas lidam, o mercado financeiro, estaria remitente a olhar para as nossas contas, para as contas das nossas empresas, porque não havia garantia de liquidez e de solvabilidade futura, mesmo no curto prazo, e por isso o Banco Central assegura que o Banco Nacional tem que assegurar isso, aumentar a capacidade do sistema interbancário entre bancos e depois preservar a estabilidade com a comunicação no espaço europeu com os outros mercados mundiais, não é? Com as outras economias. Falamos um pouco, aqui se calhar passamos um pouco à frente, é mais técnico, ou seja, quando falamos de ajudar a economia a absorver o choque, por isso, há um programa de compra de ativos, e aqui leia-se isto como dívida pública, ou seja, o Banco Central Europeu tem vindo a comprar dívida pública de todos os países da zona euro, a um preço extremamente baixo. Vai neste momento, não está mal o número, é mesmo assim, 1.350 mil milhões de euros já de dívida, que está absorvida no Banco Central Europeu. Obviamente o Estado tem que pagar esta dívida, mas não há falta de liquidez. Ou seja, quando o nosso Estado se financia por emissão de dívida, o Banco Central Europeu está a cativar. Com isto, reduzir o custo dos empréstimos e aumentar a concessão de crédito. Não é? Aqui, por exemplo, penso que se estiverem um pouco mais atentos, perceberam, por exemplo, o nosso Orçamento de Estado, que está em discussão agora, que vai à especialidade, penso eu, dia 28, o Estado português, dentro das linhas de crédito, e depois vemos isso no final, não quis recorrer ao empréstimo direto de dinheiro, exatamente porque tem a via desta medida e porque não quer endividar-se a um ponto que depois não consiga pagar. Para termos uma ideia, em percentagem de PIB, Portugal é o 9º país do mundo com a maior dívida per capita, 9º país do mundo. Por isso, é uma questão que a curto prazo terá que ser politicamente gerida e está a ser, ou parece ser, exatamente porque não há alternativa. Por isso, o financiamento acessível é exatamente a manutenção das taxas de juros baixas. Aqui corremos o risco, como todos percebemos, temos vindo a trabalhar com taxas negativas até esta data. As taxas diretoras, aquilo que sentimos mais no crédito à habitação, não é? Que é comum, é que a taxa historicamente está negativa. Aqui corremos o risco, uma questão técnica, é do efeito taxa de juros deixar de fazer efeito na economia. Entramos num período em que o custo do dinheiro por si só alavanca a taxa de juros, não se possa traduzir em algo que funcione como incentivo à economia. De qualquer forma, para que não exista dificuldade no acesso, a taxa de juros diretora está em níveis historicamente baixos, ou seja, temos uma Euribor a 6 meses a bater quase meio ponto percentual negativo, não é? Menos 0,5. Há créditos à habitação que já estão a ser reembolsados de capital neste momento. Depois, o apoio ao acesso, aquilo que falamos basicamente no início, todos os bancos têm aumento de liquidez pelo processo interbancário para ir ao Banco Central Europeu buscar dinheiro e injetar isso na economia. Tivemos as linhas Covid, também foram conhecidas, por isso, linhas de apoio cofinanciadas pelo Banco Central Europeu e que nos trouxeram a um ponto em que, neste momento, não podemos dizer que há falta de liquidez ou que alguém não consegue alavancar o seu negócio ou manter o seu negócio por falta de dinheiro. A outra questão que falei, que era o problema das necessidades de curto prazo, que era uma situação normal, em um ano em crise, eu ir ao banco pedir dinheiro nesta altura, o meu índice de risco ia subir e, por isso, eu poderia ter alguma dificuldade nessa obtenção. O próprio Banco Central assegura que o dinheiro que é canalizado pelo banco tem que ser injetado na economia. Para terem uma ideia, quando o Banco Português se financia no Banco Central Europeu, há uma porcentagem dessa dívida que entra na economia sob pena deles penalizarem no reembolso desse dinheiro essa componente de taxa pelo facto de ele não ter sido canalizado para o sítio certo. É um pouco basicamente, de uma forma simplista, isso. Por isso, os próprios rácios dos bancos, não é? Ou seja, que era um problema a seguir, que era analisar o risco e o problema de crédito da própria supervisão e da solvabilidade dos rácios bancários, é como se estivessem em suspenso, digamos assim de uma forma simplificada, junto do Banco Central Europeu,
porque sabemos que estas medidas de risco que todos estamos a tomar poderão se traduzir em casos de menos sucesso, ou seja, há dinheiro que pode não voltar à sua origem, no sentido da devolução dos capitais que vão ser emprestados, mas o Banco Central Europeu já vem impor a regra em que vai ter menos rigor, se quisermos assim, nessa análise e nesses patamares de rácios que os próprios bancos têm que ter. E depois, não tratar isto como um problema europeu, e por isso as medidas que o Banco Central Europeu tomou até esta altura, obviamente foram coordenados com os bancos centrais de todo o mundo, no sentido das economias equivalentes, no sentido de não haver políticas e choques económicos e fiscais entre eles, de forma a harmonizar um pouco essa política. Por isso, são estes 6 eixos que o Banco Central Europeu trata e que são, lá está, e que depois o nosso país terá um pouco de reflexo nisso. Era isso que vos queria, de alguma forma, aqui transmitir. Do Orçamento de Estado, fala aqui a Karina um bocadinho, se acha agora. Agora vamos falar de um plano mais nacional e não europeu. Portanto, quando sai esta pandemia, para além de sair aquela avalanche de legislação face à parte laboral, também o Estado viu-se obrigado a fazer um Orçamento de Estado rectificativo. Os Orçamentos de Estado são todos aprovados anualmente, mas, entretanto, com esta pandemia, ele obrigou-se a fazer um Orçamento de Estado intermédio. Quais foram as primeiras linhas? Eu não quero estar aqui a ser muito minuciosa, mas vou ter que dar estas primeiras linhas só para conhecimento. Uma primeira medida são os pagamentos por conta. Os pagamentos por conta são pagamentos adiantados de lucros que nós tivemos no ano de 2019. O Estado percebeu que no ano de 2020 as empresas iriam, se calhar, algumas delas, não dar lucro e, portanto, não fazia sentido estar a adiantar um imposto face ao lucro que tiveram no ano de 2019, porque até nem podiam ter liquidez para o fazer. Então, o que é que ele faz? Faz uma flexibilização do primeiro e do segundo pagamento por conta. E porquê é que eu chamo de flexibilização? Porque ele não perdoa. Aqui não há perdão de impostos. O Estado não perdoa impostos nesta situação do orçamento. Ele simplesmente flexibiliza, ou seja, em vez de se pagar em julho, setembro e dezembro, ele diz assim, pronto, ok, o primeiro e o segundo pagamento vocês não fazem, veem a vossa vida e a poder ser pago, pode ser pago até 15 de dezembro. E então arrasta os pagamentos por conta que deveriam ser 3 até 15 de dezembro. Empresas que optem por pagar na mesma pagamento por conta podem fazer, claro, que o Estado agradece. Há também um incentivo que é o CEFEI 2. O CEFEI 1 já existia, mas ele agora criou o CEFEI 2. E toda a gente está a batalhar muito neste CEFEI 2. Porquê? Porque nós investimos em ativos fixos na nossa empresa e vamos poder reduzir a coleta. A coleta é o imposto que nós determinamos para depois ser aplicado o imposto do IRC. E o que é que acontece? Se nós investirmos em ativos fixos, nós podemos ir buscar 20% desse investimento em reduzir a coleta. E esse investimento, ele coloca desde o dia 1 de julho de 2020 a 30 de julho de 2020. Mas é 21. 30 de junho de 21. Pois é, 30 de junho de 21, passei mal. 30 de junho, ou seja, ele foca-se no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Qual é a vantagem para o Estado? Porquê é que o Estado faz o CEFEI 2? Porque ele quer que as empresas se modernizem, ele quer que as empresas investam em ativos fixos, ou seja, se comprem máquinas, façam um estabelecimento novo. Porquê? Porque ao modernizar-se, parece que não, mas fazem andar a economia e fazem com que eles fiquem mais competitivos face a mercados externos. Portanto, há outra questão que também ele foi obrigado a fazer, ele viu-se um bocado obrigado a fazer, que é a dedução dos prejuízos fiscais. Portanto, os prejuízos fiscais de 2020 e 2021, vamos reparar que aqui já não entra o ano 2019, porque em 2019 não há Covid, o Covid passa para o 2020 e 2021, se calhar, num ano mais de recuperação. O reporte passa a ser 10 anos, ou seja, anteriormente eram 5 anos e ele duplica o reporte. Uma empresa que tenha prejuízo no ano 2000 e no 2021, ela pode reportar aquele prejuízo aos lucros que possam vir em 10 anos para a frente. Isto para quê? Para ela não perder prejuízo. Vamos imaginar que no ano 2020 é um ano atípico e do qual ela tem um prejuízo enorme. Os próximos 4 anos vai ser um ano de recuperação e podia não conseguir deduzir os prejuízos todos, os prejuízos acumulados no ano de 2000 e 2021. Portanto, eles viu-se praticamente obrigado a passar para 10 anos esse reporte de prejuízos. Mas o 20 e 21 não tem prazo, nem concordo, não é? O 20 e 21 não tem prazo Sim. para reduzir, é admitente. Portanto,
agora nesta parte, qual é a função do governo na nossa economia? Ele o que quer? Ele o que quer é estabilizar o nível de emprego e dar algum ar fresco às empresas. E para dar algum ar fresco às empresas tem que ser pela parte do incentivo. Entra a primeira medida, que é a medida de apoio à retoma progressiva, que é o layoff. Tal como disse o Tiago, o layoff já existia, mas agora nós vamos ter uma nova forma de layoff, que é o layoff simplificado. E para não se confundir os termos, ele dá-lhe o nome de apoio à retoma progressiva. Ele quer que as empresas não despeçam. Porquê? Ao despedir as empresas, neste caso os funcionários, vão ter receio. Ao ter receio, não vão consumir. Ao não consumir, o nosso mercado nacional acaba por retrair mais face à Europa. Então, o que é que eles dizem? Vamos cá sustentabilizar os postos de trabalho através do layoff. O layoff é a empresa não trabalha e a segurança social passa a ser a cargo da segurança social com participação do seu salário. Depois a seguir à retoma progressiva, ou seja, as empresas já foram obrigadas a estar encerradas, vão agora retomar lentamente a sua atividade e como tiveram este tempo todo fechadas, nós vamos dar um incentivo através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, através de ou um salário mínimo nacional por cada trabalhador que esteve em layoff, ou 2 salários mínimos nacionais por cada trabalhador que esteve em layoff. E nós olhamos para estes 2 incentivos e dizemos, então vamos todos passar para os 2 salários mínimos nacionais. Mas calma, porquê? Porque um salário mínimo nacional nós temos que sustentabilizar, ou seja, não podemos descer o nosso nível de número médio de funcionários na empresa durante 2 meses. Quando são 2 salários mínimos nacionais, nós não podemos descer o nosso nível de médio de emprego das nossas empresas durante 8 meses. O que é que o Estado quer? Sim, senhora, eu dou-te 2 salários mínimos nacionais por cada trabalhador que teve um layoff, mas tu durante 8 meses não podes despedir pessoal. O que é que acontece? Ao não despedir pessoal, mantém o nível de emprego, que é isso que ele quer. O Estado, neste momento, o que quer? Quer a retoma e sustentabilizar o nível de emprego. Ele só se preocupa, neste momento, com essas duas funções. Então, passamos a ter um novo layoff para outubro e dezembro. Isto saiu esta semana, no dia 19 de outubro. Ainda não está disponível na página da Segurança Social. Isto foi um alavanche de informação. A Segurança Social é um organismo muito pesado. Tudo que seja alterado na Segurança Social envolve uma carga burocrática muito grande. É a nossa contribuição, é a nossa carreira contributiva. A Segurança Social envolve todas as atividades e, portanto, nós temos que ter alguma paciência com a Segurança Social. A Segurança Social, agora, o que é que ela faz? Ela diz-nos assim, se a empresa tiver uma quebra de faturação de 25%, uma empresa que tenha uma quebra de faturação de 40%, uma empresa que tenha uma quebra de faturação de 60%, ou uma empresa que tenha uma quebra de faturação de 75%. Ou seja, a Segurança Social, o que antigamente, até julho, a Segurança Social só participava acima dos 40%, ou seja, quem tinha 39% já não podia recorrer ao layoff, o que deixou muitas empresas com uma liquidez muito débil, porque, entretanto, estavam com 39% e estavam exatamente com os mesmos custos, face a estar a 100%, não é? Então, ela agora cria um leque maior. Lá está, ela cria um leque maior para quê? Para mais empresas terem acesso ao novo layoff e assim conseguir, mais uma vez, evitar a avalanche de despedimentos e fazer com que as pessoas se mantenham no emprego, porque as pessoas tendo um emprego, parece que não, o nível de confiança aumenta. E aumentar o nível de confiança dessas empresas, elas vão consumir, vão ir ao restaurante, elas vão ir ao shopping, elas são capazes de fazer um fim de semana prolongado. Se as pessoas estiverem em casas desempregadas, a ansiedade, não é? Fica muito maior e, entretanto, as pessoas distraem-se porque não sabem o dia da manhã. Depois é uma parte muito técnica, não é? Portanto, em empresas que têm uma quebra de faturação superior a 25%, elas podem reduzir o trabalho a 33%, ou seja, 1/3 do trabalho, elas podem pôr as pessoas 1/3 em casa, não é? E 2/3 a trabalhar. 40%, elas podem reduzir o trabalho em 40%. As pessoas trabalham 40% e ficam em casa ficam em layoff 40% e ficam a trabalhar na entidade os 60%. Na quebra de faturação de 60%, nós podemos reduzir até 60% do trabalho, ou seja, a Segurança Social paga 60% do salário, a empresa só tem que se preocupar em pagar
40% do salário, em empresas com uma quebra de faturação de 75%, que há, nomeadamente os hotéis e a restauração, principalmente os hotéis das cidades. As cidades hoje em dia, tipo Porto e Lisboa, estão completamente desertas. E o que é que o Estado acha? Eu tenho que sustentabilizar enquanto passa esta parte de crise sanitária, para depois, entretanto, eles não terem que começar do -1. Porque se nós conseguimos manter, nem que seja o 0, é muito mais fácil nós depois estarmos num nível baixo e subir do que parar e retomar novamente. Se calhar, eu penso que eles iriam pensar no abandono dos edifícios que estavam implementados agora em hotéis e lá colocaram a quebra de faturação superior a 75%. E aqui é o melhor benefício dado até ao momento, a partir de outubro. Nem em março, quando foi obrigado a parar, porque em março, quando se foi obrigado a parar, só estava o limite de 40% a 60%. Agora o Estado viu que realmente esta crise veio para ficar, não sabemos quando, mas que veio para ficar. Então, o que é que ele faz? Ele dá a comparticipação total de 100% ao funcionário. Ou seja, uma empresa que tem uma quebra de faturação superior a 75%, há funcionários, imaginem uma empresa que tem 10 funcionários, tem uma quebra de faturação de superior a 75%, pode ficar 2 funcionários em casa, 2 funcionários a trabalhar, 8 funcionários em casa, em que a Segurança Social comparticipa com toda a remuneração do seu trabalhador. Não é bem toda a remuneração, porque depois a Segurança Social simplesmente paga 80%, ou seja, ela assegura o horário do trabalho do trabalhador em casa, é verdade, mas ao mesmo tempo só lhe paga 80%. Pronto, retribuição, depois aqui a retribuição do trabalhador pode receber pelo menos 93%, aqui o trabalhador pode receber 92% e aqui o trabalhador pode receber 88%. Porquê é que esta informação é importante dos 93, dos 92 e dos 88? Para um salário mínimo nacional, que é o que nós temos basicamente na nossa área, isto não é influência. Porquê? Porque todos os trabalhadores, quer estejam em layoff, quer não estejam em layoff, eles têm que receber o salário mínimo nacional. Mas se nós estamos a falar de um trabalhador que ganha 2.000 euros, ele, se tiver nos 75%, ele vai receber 88% dos tais, ou 1.000 euros, vamos imaginar. Ele, em vez de receber os 1.000 euros, se estivesse a trabalhar, vai receber só os 800 euros, se for de 75%. Aqui, como a quebra de faturação é de 25%, a Segurança Social também só assegura os 33%, e aí, como o trabalhador está 2/3 a trabalhar, o que é que acontece? Ele não pode receber menos de que 93% da sua retribuição líquida mensal. Este era o layoff que nós tínhamos antes de sair esta semana a nova legislação, o decreto regulamentar. Vamos ganhar tempo, senão depois não temos muito calas. Está bem. Pronto, ou seja, o layoff pode ser requerido até ao final do ano, para já. Prevê-se que ele, entretanto, vai continuar no primeiro semestre do ano de 2020. As empresas estão isentas de pagar a Segurança Social em agosto e em setembro. Os restantes meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro, têm uma redução de 75% na Segurança Social. Depois temos a retribuição mínima mensal, não é? Que é o tal incentivo, em que pagamos 635 euros pagos de uma só vez, ou dois salários mínimos nacionais, 1.270 euros pagos de uma forma faseada ao longo de 6 meses. Pronto. E já está a ser pago. Claro que há sempre um contrato de manutenção de contrato de trabalho. É obrigado nós mantermos um contrato de trabalho com os nossos funcionários. Portanto, aqui são as regras também do respectivo apoio. Numa primeira parte, 50% do pagamento da Segurança Social e depois, numa segunda parte, 2 meses de isenção, caso as pessoas queiram contratar por tempo indeterminado. O Governo também lança cá para fora uma medida de estabilização económica e social. Nós agora ouvimos falar muito no ativar.pt. Temos a medida estágio ativar.pt e temos a medida incentivo ativar.pt. Eram medidas que já estavam implementadas no Instituto de Emprego, só que, entretanto, o que é que acontece? O Governo agora reforça com mais incentivo, ou seja, aquilo que era incentivado a 60%, ele passa para 80%, aquilo que era para 6 meses, ele passa para 9 meses, e há aqui um ajuste, não é? Basicamente, dos programas.
Temos também um complemento de estabilização, ou seja, as pessoas que tiveram em layoff e como tiveram perda de salário porque tiveram só a receber 80%, vão receber um apoio do Estado. Trabalho no interior, foi uma coisa que o governo está sempre a martelar, está a dar verbas para as pessoas ir trabalhar para o interior, e subsídio social de desemprego, que automaticamente houve prorrogações automáticas das prestações até ao final de 2020, até porque estamos a sustentabilizar o emprego atual e não podemos agora, quem já está, não é agora que vai arranjar emprego. Portanto, linhas de crédito também é outra medida do programa de estabilização do governo, moratórias bancárias, portanto, ele mais uma vez se voltou a fazer uma extensão até setembro de 21, e depois temos o Adaptar 2, já tivemos um Adaptar 1 e agora temos um Adaptar 2, que é um financiamento que o governo dá às empresas para se conseguir adaptar a este distanciamento social. Não é social, é físico, não é? Temos que corrigir. Portanto, nas medidas de estágio, vamos passar à frente, portanto, são as principais medidas dos estágios a ativar.pt. Pronto, lá está, medidas de incentivo a ativar.pt. Isto é uma situação muito interessante para quem está a pensar em contratar. Porquê? Porque o governo está a dar um incentivo para quem contratarem pessoas neste momento. O que o governo quer mesmo é que o nível de desemprego não aumente, e então está a pagar às empresas para contratarem pessoas, e se contratarem, recebem um incentivo. Reparem que o incentivo, se contratarem sem termo, o incentivo pode ir até 9.700 euros por cada trabalhador. Um incentivo que nunca foi dado até então. Pronto, agora, eu sei que vocês voluntários trabalham mais na parte do Conselho, é bom vocês saberem o que é que está a passar no país, mas eu acho que, na minha opinião, pronto, achei que fosse importante para vocês saber, sim, ok, falámos em desemprego, sim, ok, falámos em crise, sim, ok, falámos na Europa, mas o que é que aconteceu efetivamente no meu concelho onde eu vivo, o que é que realmente aconteceu? Aconteceu que eu pus aqui os desempregados inscritos e as colocações efetuadas. Nós temos aqui várias análises, não é? Temos que ver, por exemplo, esta não é a princípio, eu gosto mais desta. Pronto, gosto mais desta. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que em fevereiro de 2020, em Vizela, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 3% face aos habitantes de Vizela, aos habitantes totais. Em março, nós passámos para 4,24%, 4,89%, 4,94%. Em agosto atingimos os 5% e em setembro nós baixámos um bocadinho para 4,93%. Eu posso dizer que sou uma otimista, acho que não somos um concelho tão avassalado por esta Covid, também somos um concelho que estamos muito ligado à indústria, não estamos ligados ao turismo, é verdade, porque se calhar Porto e Lisboa não têm estas taxas de desemprego, mas há aqui um alerta a fazer. Nós desde março até agora, houve muitas empresas que sustentabilizaram a sua produção nos EPIs, que são as fardas, as máscaras, para dotar o mercado com esses componentes. Agora, a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós já não vamos ter que produzir esses EPIs. O que é que vai acontecer no Concelho? Não sabemos, mas também é que sabemos que presumimos que se calhar em março virá uma onda melhor, digamos assim, não é? Porque se nós temos quase 800 empregados no mês de fevereiro, no mês de setembro nós temos 1.100, ou seja, são mais 300 desempregados. Será que é muito? Oh, se calhar é, pronto, acredito, não é? Reparem que também as faixas etárias que foram mais críticas foram dos 35 aos 54 e superior aos 55, superiores aos 55 depois passa a ser um desemprego contínuo, não é? Vamos agora para Guimarães. Guimarães tem 7.000, nós temos 1.000. Somos 7 vezes maiores que Guimarães? Sim, mas será que somos 7 vezes mais pequenos? Somos 7 vezes mais pequenos? Pronto. A Bimaga 90-10, são 85. Portanto, em Felgueiras temos 2.600 trabalhadores. Eu pus por conselhos para nós vermos o que é que está à nossa volta. Depois também
achei interessante este gráfico, porque também nos deu a parte do conselho para nós percebermos qual é, e eu sei que vocês trabalham muito nas bolsas e trabalham muito na parte de fomentar a cultura e, neste caso, a educação dos nossos conterrâneos, mas, entretanto, nós verificamos que a parte mais afetada, infelizmente, a seguir ao primeiro ciclo, não é? Temos o secundário, quer dizer, são logo 246, ou seja, as pessoas com o secundário, por isso é que se calhar hoje, quando há o concurso ao ensino superior, foi uma avalanche maior, porque as pessoas perceberam o futuro e se não existir uma área de conhecimento maior e mais vasta e mais alargada, nós acabamos por ficar para trás na roda, não é? Pronto. Agora, esta parte não foi, porque com a projeção a imagem fica assim um bocadinho desfocada. Isto são os layoffs que entraram no nosso país, por áreas, neste caso, e a área que ficou mais afetada, temos aqui alojamento, restauração e similares, que 25 mil empresas meteram layoffs, assim como o comércio por gosto e a retalho, porque foi obrigado a fechar e tiveram que fechar as portas e automaticamente foram as duas áreas mais afetadas. E agora, esta ainda é mais pequenina, mas para vocês só terem a noção de que em termos dos grandes centros urbanos é que foram, temos Lisboa, que atingiu em termos de layoffs, atingiu 24%, e a seguir a Lisboa vem o Porto com 17%, e a área metropolitana de Lisboa, neste caso 27%. Nós estamos enquadrados em Braga, e Braga temos 9%, portanto, é o que eu digo, temos que ser otimistas, e até nem fomos uma zona que foi muito afetada com a entrada deste Covid. Depois, nós preparamos aqui, é um videozinho só de 4 minutos. É antes, não? Está bem? 12 e qualquer coisa, 12h37, não é? Aqui. Ou seja, isto o que é? É uma chamada ao 5 para a meia-noite, um programa que todos conhecem, do Dr. António Costa Silva. Só que ele fala de uma forma tão sistemática. Foi entregue hoje, dia 15 de outubro, e não dá propriamente, não é como se propriamente amanhã fossem aparecer uma mala preta cheia de notas à porta do Primeiro-Ministro, né? Portanto, eu tenho aqui alguns objetos para que o António nos ajude a explicar mais ou menos isto. Tenho aqui uma galinha. Sim. Ok? Vamos chamar-lhe Europa. O que é que acha? Sim, parece claro. Bem? Eu acho que é um ótimo nome para esta galinha. É de onde vêm os ovos. Exatamente. Olha, António. Ovos, cá estão eles. Exatamente. Está a ver? Sabe porquê é que estes ovos são dourados? Porque aqui temos o dinheiro que vem a fundo perdido. São os ovos dourados. Mas depois, há dinheiro que não vem a fundo perdido. Não é? Porque isto, já sabe... Temos os ovos vermelhos. Sim. Ok. E o que eu vou pedir ao António que me ajude a fazer, basicamente, é explicar como é que isto funciona. Porque isto, o dinheiro não vem todo ao mesmo tempo, certo? Sim. Há de vir em tranches, suponho eu. E, portanto, vamos lá aqui começar. O plano é entregue, já no esboço, certo? Sim. Quando é uma visão estratégica que eu fiz o Primeiro-Ministro entregou, é a primeira parte dos projetos. Então vamos supor, o primeiro dinheirinho que vem vai para onde, António? O primeiro dinheiro que virá neste plano de recuperação e resiliência vai exatamente para o potencial produtivo do país, a uma parte substancial. O potencial produtivo do país. Então o que é que eu posso aqui escrever? Portanto, empresas? Empresas. Empresas. Muito bem. Vem também para a digitalização. Ok. Digitalização. Digital. Vem para a transição. Não tem mais fácil. Ética. Isto o dinheiro que vem fundo perdido e o que não vem, mistura-se todo ou... Não, quer dizer, o que está definido, e eu penso que o Primeiro-Ministro anunciou isso corretamente, ele vai tentar
de utilizar primeiro os subsídios, para as subvenções, Claro. que são a fundo perdido, Uhum. não pesa na dívida portuguesa, Uhum. e ele está a negociar estes ovos vermelhos, Exato. que são empréstimos, portanto têm peso na dívida, para virem subsequentemente para os setores da privada. Uhum. Então agora, vamos a seguir. Para onde é que vamos? Vamos para a transição energética, que Ok. faz parte deste. Transição. Minha letra está ao mínimo. Transição energética. Espero que haja também espaço para. Ok. Já não há espaço. É curto. E agora? Agora as políticas sociais. Políticas sociais. Em terceiro lugar, ok. Políticas sociais, muito bem. Mais um ovinho dourado para as políticas sociais, ok. E agora que mais? Vamos pôr aqui mais filadinhos aqui para este lado. Portanto, agora o seguinte pode pôr educação. Educação, sim senhora. Educação, qualificação das pessoas. Ou educação. Estes ovos, espero que estejam cozidos, porque senão vamos ter aqui um desastre. Ok, educação e depois? E finalmente? Ou não, ainda não é finalmente. Depois, em relação aos outros dois dourados, pode pôr um que é muito importante, que é o Serviço Nacional de Saúde. Ui, então não é? Serviço Espera lá. Público. É muito importante. SNS. E só temos mais um ovo dourado, António. Então, para onde é que vai? Para a reindustrialização do país. Reindustrialização. Reindustrialização. Não cabe mais. Fica assim aqui industrial. Pronto. E, portanto, sem querer ser de alguma forma produtora, professor, isto é o plano de reestruturação e resiliência de António Costa Silva. Explicado em ovinhos dourados. Ou seja, de uma forma simples, não é? Porque estas coisas também têm que ser desmontadas, digamos assim. Procurou-se falar daquilo que é o passo seguinte, que é basicamente isto. Ou seja, o Governo, através deste plano e daquilo que é o quadro, a famosa bazuca europeia, que se fala agora, o que é que se pretende? Pretende-se ter um financiamento de investimento que será feito da seguinte forma. Isto é um plano que foi negociado com a Comissão Europeia, a nível macro, em que tem um calendário temporal e como é que vamos usar essa medida. Numa primeira fase, ainda usar as verbas do quadro comunitário de apoio que está em vigor, PT 2020, ou seja, na reapreciação das candidaturas que tínhamos, na execução rápida do tudo o que transitava até ao final do quadro. A seguir, o que foi negociado, a famosa negociação do plano de recuperação, que tem duas questões, dois termos técnicos que em si são muito importantes. O termo das subvenções, como disse o Dr. Costa Silva, é aquele que vem a fundo perdido, é o famoso subsídio, o cheque em branco. Tem regras, obviamente, da forma como vai ser utilizado e vai ser monitorado também, quer internamente, quer depois pela Comissão Europeia. E esta é aquela componente que vos falei no início, que o governo português não quer recorrer, porque este traduz em dívida que vai ter que ser vai ter que ser paga à frente. Como é que ele vai ser libertado? No âmbito das subvenções, 2,5 mil milhões ao ano, no caso dos empréstimos, caso recorremos a eles, no âmbito de 1,8 mil milhões neste período de tempo, até 2026, mediante um plano de investimento que o país vai apresentar e que vamos rapidamente ver à frente. Este quadro financeiro plurianual do somatório das partes vai atingir os 29,8 no máximo para o Estado português, o que se traduz em 3,3 mil milhões por ano. Por isso, o somatório destas medidas todas até 2029, o famoso envelope europeu, vai se traduzir numa necessidade, ou se quiserem, num reforço da tesouraria do país em 6,4 mil milhões. A que acresce os fundos nacionais decorrentes do Orçamento de Estado. Só para termos uma ideia, isto é importante também para percebermos, numa questão macro-nacional, onde é que, por exemplo, o Conselho de Vizela e a zona envolvente pode entrar nestes eixos e nestas medidas e o que é que isso é importante. Por isso, como ele falou e bem, temos a parte da resiliência, não é? Tudo o que tem a ver com a sustentabilidade da economia no que ela tem, combater, por um lado, as vulnerabilidades sociais, ou seja, os 10 eixos transversais são estes que aqui estão identificados, a rede de infraestruturas, a qualificação, transição digital, a ciência e tecnologia, a saúde e o futuro, o Estado social, a reindustrialização, a reconversão industrial, transição energética, coesão agricultura, cidades imobiliárias,
cultura, serviços, turismo e comércio. Ou seja, dentro desta matriz onde queremos estar, é aquilo que o plano de investimento vai ter que contemplar com medidas específicas para cada uma destas áreas e destes eixos. Por isso, é um pouco assim. Começa só, por favor, ao seguinte. Ou seja, tópicos centrais daquilo que é cada uma das áreas para nós conseguirmos chegar àquilo que nos diz algo no dia-a-dia. Nas vulnerabilidades sociais, como é público nesta fase de pressão, o reforço do Sistema Nacional de Saúde, nas suas vertentes, componente física, recursos humanos, investimento e a própria, penso eu, não domino muito bem, a própria redistribuição dos cuidados de saúde em todo o país, a forma como fazemos. A questão da habitação social, ou seja, a articulação com os regimes urbanos e com os municípios, no sentido de promover a habitação com gestão a custos moderados e a custos disponíveis. As respostas sociais, que todos vocês conhecem muito melhor do que eu, e por isso ter capacidade para que não só elas sejam acauteladas em tempo útil e com a força adequada. Depois, a questão do potencial produtivo, questões históricas que temos no âmbito da nossa economia, da qualificação e competência do capital humano, o investimento e inovação das empresas, do país e direcionar, e a eliminação de custos de contexto através dos programas de simplificação do Estado, principalmente, das famosas medidas Simplex, que se pretendem retirar custos de contexto no sentido de acelerar a execução económica. Finalmente, no caso da resiliência, tudo o que seja o investimento em infraestruturas, não é? De uma forma cuidada, a questão da gestão das florestas, como sabemos, numa ótica de preventiva, mas também numa ótica de atividade económica, perceber que a floresta e o setor primário e esta medida, não falamos sobre isso hoje, mas de facto todo o setor primário, tradicionalmente, agricultura, pesca, tudo isso se manteve muito estável neste período de Covid, ou seja, a crise não atingiu o setor, pelo contrário. Inclusive, está a ser um estudo da CAP em que foi o único setor de atividade económica em que vai ter um crescimento no ano de 2020. E, finalmente, a gestão da água e a questão dos recursos hídricos. O segundo bloco, tudo tem a ver com a mobilidade sustentável, a transição climática, não é? Por isso, questões que já vinham do quadro comunitário e que se vai apostar no sentido de promover. Aqui, toda esta transição climática procura também chamar os privados ao investimento, por isso tudo tem a ver com o transporte público, no sentido de descarbonizar, tirar os carros das grandes cidades, promover outra tipologia de transporte. O investimento em material circulante, e aqui é o famoso cheque para a CP e coisas que a gente ouve falar em termos de sandpipe público. Depois, a descarbonização e a economia circular, ou seja, um conceito que nos começa a entrar, e, por exemplo, em termos de concelhios, e nota-se, por exemplo, historicamente, toda a região norte de concelhos limítrofes muito próximos, ou seja, tudo o que possamos produzir e consumir na nossa faixa, estamos a produzir riqueza no próprio conceito, não é? Daí que toda a gente quer voltar a investir, a comprarmos no limite, o que dizemos sempre, se tivermos um agricultor aqui em Santa Eulália que possa ir ao mercado vender e nós vamos lá comprar, este dinheiro que a economia vai gerar vai ficar cá no concelho e, por isso, a fuga de divisa, que vai um pouco em contraponto àquilo que, por exemplo, é o nosso setor do turismo, não é? Ou seja, não estamos a produzir um bem duradouro, a riqueza que fica cá, neste momento, é direcionada para grandes grupos económicos que investem em Portugal e que vêm cá buscar muita parte dessa riqueza que é gerada. Novamente, a questão da floresta, como fonte de resiliência e limpeza, e aqui como fonte de negócio também. Finalmente, tudo o que tem a ver com a eficiência energética em edifícios. Aqui já se uma medida, apesar de ter pouca dotação, que permitia um cheque de 7.500 euros para a habitação particular, na substituição de janelas, eficiência de janelas, tudo tinha a ver com melhoria de consumo. Ela está mal dotada, tem uma dotação muito pequena e, por isso, em termos percentuais, não chegou. Acredita-se que, obviamente, vai ser reforçada. Foi um projeto piloto. E depois, o investimento no hidrogênio, nos gases renováveis e no fotovoltaico em Portugal, temos condições para que isso aconteça. Finalmente, a transição digital. Tudo tem a ver com as medidas, obviamente, aceleradas com a escola digital. Percebemos que a questão também do teletrabalho, mas das aulas à distância, de alguma forma veio para ficar. Ou seja, começam-se agora a fazer estudos para perceber se os conteúdos programáticos que as universidades, as escolas e até o pré-escolar pode avançar neste sentido, porque a escola digital não podemos ver isto de uma forma estanque no conceito de escola. É um conceito de rede, é um conceito de forma de trabalhar, porque se a escola puder ser à distância, o pai também vai trabalhar à distância e com isto
fenómenos, por exemplo, eu que vivo no Porto, noto que houve gente que neste período saiu da cidade, ou seja, na possibilidade que tem atual e futura de trabalhar à distância e que tem que se deslocar ao escritório. Tenho isso no escritório, tenho gente que trabalha fora do Porto e que já vem ao escritório 3 dias por semana, e não é por causa do Covid, já veio para ficar. Está provado que conseguimos trabalhar dessa forma. É uma forma de remunerar as pessoas. O teletrabalho remunera pela ótica da despesa, a pessoa não tem que se deslocar, o tempo que perde, o dinheiro que gasta, e por isso, tudo isto, a escola digital vai ser âncora para que as atividades que aí circulam possam ser amadurecidas e, de alguma forma, possam ser promovidas. Depois, já andávamos no âmbito dos fundos comunitários, no âmbito das empresas 4.0, ou seja, digitalização e capacitação digitais para tudo o que é o negócio, a forma como nos conhecemos. Por exemplo, nós aqui, Vizela, com a exposição que temos ao setor produtivo, têxtil, calçado, e quem conhece um pouco o Miano já percebe em que está a haver uma revolução grande dentro da própria organização, ao nível de forma como se produz, a eficiência, os tempos de produção, o tipo de equipamento, vender serviço, ou seja, se pensarmos se calhar daqui a uns anos o Valdoar vai ter competência no âmbito da têxtil, mas não vai produzir cá nada, vai vender serviços de engenharia, de produção, de modelagem, de conteúdo, de fibra técnica, coisas que hoje não conhecemos, se calhar, mas que amanhã vamos querer criar um cluster dentro deste setor de atividade, mas que não tem a ver com mão de obra, não é? Ou seja, vai corrigir ou colidir com formas de remuneração e sociais que vão traduzir, de alguma forma, empresas mais sustentáveis, mas em que o seu negócio tem que ser completamente alterado. E depois, questões básicas e antigas, em que aqui vai haver reforço, no âmbito da administração pública, aquela que queremos acreditar que aconteça, mas temos sempre muita dificuldade. São transversais, não é? No sentido de normalizar ao nível de toda a estrutura, dos sistemas, da capacitação e dos equipamentos. Áreas primordiais, a saúde, até pela pressão pública que temos, a segurança social e a justiça, e também aqui é onde sentimos mais a eliminação do custo de contexto. Ou seja, perceber que a administração pública não acompanha a iniciativa privada naquilo que é a descontextualização de algo que pode ser um entrave ao desenvolvimento económico. É um pouco isso, por isso, em função dos eixos. Não sei se tem mais algum a seguir, penso que era basicamente isso. Por isso, procuramos fazer a apresentação assim, de uma forma genérica, macro, indo até ao Conselho, e deixarmos no final este plano global, que é o que está em cima da mesa, no sentido de perceber se é isto que se vai tentar implementar. Acabamos como terminamos, que é, estamos numa fase, ou seja, estamos a meio da subida, achamos nós, ainda não percebemos quando é que vamos atingir o cume, e por isso, tirar ilações do que aconteceu até aqui e projetar o futuro será mais fácil quando chegarmos ao orçamento e conseguirmos ver para o lado de lá. Neste momento, não sabemos se ainda vamos aqui na praça, já chegamos ali a meio, não é? A Padinho, ou se já vamos em Montezinho, queremos acreditar que sim, estamos quase a fazer a curva final lá em cima para chegar à capela. Muito obrigado. Alguma dúvida que tenham, alguma questão que queiram colocar, que possamos ajudar, estamos a vosso dispor. Está bem? Muito obrigado por terem iniciado esta exposição. Muita informação lá em saída, mas ainda temos algum espaço por tempo. As nossas reuniões estão formatadas para acabar às 23. E peço a algum companheiro ou companheira que queira fazer algum esclarecimento, alguma questão. Companheiro António Faria. Bem, Presidente. Antes de mais, mostrar a minha gratidão pela forma clara como expuseram um tema tão atual e tão importante. Eu tenho tentado, tanto quanto possível, um bocadinho à margem, como um leigo, tentar a perceber-me vários contornos e das várias problemáticas que estão em causa, e há algumas que me causam alguma preocupação. Uma delas é grande parte dos apoios que estão a ser prestados, nomeadamente através de layoffs, é com base a recursos da Segurança Social. E a minha dúvida é até quando é que a Segurança Social vai aguentar este impacto. Uma segunda situação é que se prende com as moratórias que foram criadas. As moratórias, naturalmente, que foram um expediente necessário, mas eu não sei até que ponto é que não darão uma imagem de facilidade para quem eventualmente as possa usar. E eu recordo, pelo menos, uma questão
que eu vi aqui atrasado, que uma percentagem muito elevada de inquilinos de Lisboa e Porto deixam de pagar rendas. E eu pergunto, naturalmente isto é com base em moratórias, presumo eu, e eu pergunto quem é que vai socorrer proprietários. Vou deixar esta questão. Força, força. Deixa eu falar. Eu, em relação ao layoff, concordo consigo, o professor, é de fundo de nossos, não é? Portanto, até quando a Segurança Social vai aguentar, não sabemos, não é? Por isso é que nós temos que ter algum respeito quando falamos do layoff. Nós conhecemos muitas histórias de empresas que tiveram layoff e efetivamente tiveram a trabalhar. Isto é um desrespeito de todos os portugueses, porque isto vai se rebater em os impostos amanhã e não tínhamos dúvidas disso. Os nossos filhos vão pagar isto tudo. Portanto, nós não tínhamos dúvidas disso. Tal como eu disse, o Estado não perdoou nada. O Estado está a sustentabilizar. Depois vai chegar a uma altura que vai ter que se recapitalizar e ao recapitalizar vai ser através de impostos. Porque isto, o Estado, nós pensamos que o Estado é um fundo em que vai-se lá buscar o dinheiro e que não tem fundo, não é? Mas não, o Estado somos nós. Portanto, quando alguém mete um layoff indevidamente, está a roubar a minha carina, se calhar ao professor, que também paga impostos, e todos aqui pagam impostos. Portanto, nós temos que ter algum respeito pelo trabalho do Estado. Mas também tinha que ser uma medida, neste momento, que tinha que ser tomada. E outra questão, que é o seguinte: se pensarmos que, no âmbito daquilo que era o cenário da 30 de março, se não existisse uma medida de layoff financiada pela Segurança Social, a quantidade, imagino que o desemprego estava nos 8%, podia, no pior dos cenários, na previsão macro, sem haver layoff, atingir os 20%. O fundo que estávamos a tirar à Segurança Social podia não ser pago por ela, mas ia ser pago pelo Instituto de Emprego, via subsídio de desemprego, um primeiro impacto. Por isso, a taxa efetiva daquilo que era a responsabilidade do Estado não é total, a natureza de quem ia pagar é que era diferente. Para além de que, o problema do desemprego coloca-se a dois níveis, é duplicado, o que é a pessoa que recebe o subsídio de emprego, mais a contribuição que deixa de fazer para a sustentabilidade do Fundo da Segurança Social. E por isso, uma questão de natureza prática, a Segurança Social chamou a si, estamos no âmbito das contribuições, e não falamos aqui de uma coisa, que é a lei é transversal e tudo o que foi proposto em layoff nunca mexeu com a contribuição do trabalhador. Ou seja, nós quando pagamos um salário temos duas componentes. A retenção dos 11%, normalmente feita no nosso vencimento, somos nós que estamos a pagar um desconto futuro que vamos receber por essa componente, e temos a componente da entidade empregadora, que paga, em termos netos, 23,75%, e só essa é que foi objeto de apoio. Ou seja, os 11% foram sempre pagos, ou podem ter sido diluídos o prazo em que o pagamento foi feito, mas foi pago integralmente, nessa medida. Por isso, quando o Estado vai contribuir e vai perdoar, entre aspas, por exemplo, nestas medidas de incentivo, em que temporariamente as empresas já vão pagar 50% da contribuição, estamos a falar da contribuição, nunca da cotização, que é a parte que cabe ao trabalhador. Essa é quase constitucional, ninguém mexeu e contribui para o fundo. No âmbito da sustentabilidade, é uma questão que já era premente, porque, como sabemos, historicamente, aumentamos o ano de reforma em função da vida esperada das pessoas, ativa no sentido de haver mais contribuição, mas também, repare, ficou provado, e o risco que existia, é que nós, nesse período de tempo, e onde é que isso se sentiu mais? Quem é que foi mais atacado com o desemprego que não entra aqui? Foram os jovens que não entraram no mercado de trabalho. Tivemos um hiato de tempo, que são licenciados, escolas profissionais, que não conseguiram colocar esses estagiários no mercado de trabalho, que normalmente iriam ficar com o posto de trabalho. Por isso, esse nem entra na estatística do desemprego, porque nunca chegaram à vida ativa. E essa base que se estava a procurar criar com a criação de emprego é que era a sustentabilidade do pagamento futuro das contribuições e da pirâmide da Segurança Social. É um problema a prazo, sem dúvida, mas não digo que tenha sido descurada, percebe? Ou seja, acho que foi minimizada com este impacto e agora no âmbito da medida, e por isso todas as medidas que foram tomadas carecem ainda de poder ter aprovação do Fundo Comunitário. Ou seja, quando falamos do âmbito social, do plano futuro, da subvenção que vamos buscar, desse apoio social, acredito que algum deste dinheiro europeu que temos vai diretamente para reforçar estas medidas, no sentido de procurar a longo prazo essa mesma sustentabilidade. Por isso, penso que já o tinha a dizer sobre esta questão. Relativamente ao moratório, foi aquilo que eu senti lá no escritório, professor, há pessoas que, e isso acontece porque é a própria vertente do negócio, não é?
que o dinheiro de hoje vai pagar a prestação daqui a 15 dias. Então, imagine se o professor, vamos imaginar um dentista, não é? A ser obrigado a fechar a 16 de março e não saber quando é que vai abrir, professor. Como é que a cadeira do dentista, uma série de equipamentos em que há um investimento contínuo, não é? Duradouro, não é? Porque acaba de pagar uma cadeira bem outra, porque entretanto, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, há um investimento contínuo. Como é que o dentista conseguiria pagar a mensalidade da cadeira se tinha as portas completamente fechadas a 16 de março, que foram os primeiros a obrigarem-nos a fechar as portas e não saberem quando é que haviam de abrir. Eles tiveram que, muitas das pessoas, recorrerem à moratória. Eu acredito que houve muitos portugueses, não é, que recorreram à moratória e que não necessitaram, porque não tiveram perda de rendimento no seu agregado familiar. Mas também, professora, veja isso com outros olhos. Eles, com mais dinheiro dentro do agregado familiar, conseguiram fomentar o turismo em agosto, que se não tivessem recorrido à moratória, não teriam fomentado. Eu penso que a moratória era até mais empresarial do que propriamente de família. Essas estavam mais a falar. Em geral, mais até da família. Em família, vamos pensar do lado bom, não é? Vamos ver o copo meio cheio e não meio vazio. Vamos pensar que essas pessoas realmente pediram a moratória, que se calhar não precisavam da moratória, ficaram com mais encaixe financeiro e puderam gastar num turismo nacional que, se calhar, se não tivessem recorrido à moratória, não o teriam feito. Mas a moratória familiar, se fizermos assim a IRS, tinha regras, não foi automática. Sim. Ou seja, eu tive que comprovar quebra de rendimento, porque estava em layoff, o casal estava em layoff, e por isso eu tinha que existir uma quebra, Uma declaração, se quiser, que era avaliada no sentido de haver quebra de rendimento, e eu poder rejeitar uma amortização de capital. E nesse caso, basicamente, a habitação, normalmente são créditos de muito longo prazo, e por isso foi projetado um período útil de utilização da casa, não propriamente no curto prazo. No caso das empresas, assistiu até um fenómeno engraçado, que é a moratória bancária, no caso das empresas, surgiu em março até setembro de 2020, passou agora, automaticamente foi prolongada até março, inicialmente de 2021, e antes de terminar o primeiro prazo, setembro de 2020, o Ministro anunciou o prolongamento automático até setembro de 2021, mesmo antes de acabar o primeiro. Mas na prática, o que é que está a acontecer? No primeiro caso, em função da incerteza, o grau de recurso à primeira moratória até 30 de setembro foi expressivo, mas já na renovação até março houve muita empresa que já não quis prolongar, e a segunda, até setembro de 21, a taxa vai cair mais de 50%. Ou seja, a gente não quer ter essa liquidez artificial porque exatamente prefere honrar os seus compromissos e até por leitura de gestão bancária. Só que na altura toda a gente ficou muito assustada. A falta de informação, ninguém sabia de nada, não é? Vamos fechar e não sabemos quando é que vamos abrir. Quais são os setores que vão ser afetados? Não sabemos. Vamos fechar fronteiras? Não sabemos. Vamos continuar a ir ao supermercado? Não sabemos. Quer dizer, foi uma alavanche de incertezas, não é? Que as pessoas depois recorreram-se àquilo que se podiam. Vamos arrecadar dinheiro agora, porque eu não sei o que é que. No caso dos senhorios, também era a dúvida. Foi criado um fundo. Penso também a taxa de adesão não foi muito grande, mas foi criado um fundo no sentido de acompanhar a moratória que foi solicitada pelos inquilinos aos senhorios, o Estado financiar os senhorios no sentido de os seus compromissos e as suas obrigações perante a habitação também serem objeto de moratória, ter o financiamento público. Foi por aí. Mas penso que, mesmo nos centros urbanos, considerando o número de habitação em arrendamento e o tipo de utilização, foi diminuto. Não é essa a informação que eu tenho. Falaram em cerca de 60% ou 70% de inquilinos deixaram de pagar renda. Sim. Foram cancelados, exatamente. Até 30 de setembro, o que as pessoas fizeram? Mesmo que eu não conseguiu as moratórias, Não pagou. porque também não pagou. E eu acho que isso também foi um problema. O direito dos proprietários. Exato. Não, e situações, por exemplo, em contexto, e eu profissionalmente trabalho com empresas de água, de abastecimento de água, e, por exemplo, no caso do abastecimento de água, o Bimágua, aqui em casa, neste caso concreto a Bimágua, mas não noutros municípios onde trabalho, ou pessoas a associar a moratória da renda de casa à moratória do consumo de água e luz. E também, como não havia acordo, por isso simplesmente não pagaram. O município como trabalho, no primeiro mês de cobrança após a moratória, tem uma quebra de pagamentos de 20%. Sem moratória nenhuma. Ou seja, tinha uma linha de apoio social, para quem se quisesse candidatar, mas as pessoas automaticamente assumiram que se não é para pagar a renda, também não é para pagar água e luz. E essa, agora com a tramitação legal de corte, que está outra vez em vigor,
vai haver situações que a curto prazo possam ser dramáticas, não é? Com o povo por aí, não é? Aqui está a ser. Sei. Aqui em Guimarães há uma média de 20 sessões diárias. Estamos a falar de Paulo Paulo, Alta Energia, temos das sociedades portuguesas. Exato. Nós temos nós, mel, está a ser uma alavanca. Não é nada aqui, o tribunal de a parte de instituição média outra vez bloquear. Porque nós não nos podemos esquecer que o layoff veio sustentabilizar as pessoas que estavam, vamos dizer, que estavam na folha. Mas há muita gente que não está na folha. E essa gente foi a primeira a falar, desculpe a expressão, como um pontapé no rabo, não é? E essas pessoas, há muita crise, não é? E vocês de certeza que sabem disso melhor do que eu, melhor do que a questão no terreno. Vai haver uma crise social muito grande. E as pessoas não se podem esquecer é que não adianta eu estar bem e ao meu lado está alguém a passar fome. Porque eu não consigo ir para a frente com alguém a puxar-me para trás. E o que aconteceu é que quem estava na folha e tinha os salários mais ou menos direitinhos, não é? Até conseguiu um nível de rendimento mais ou menos igual no outro caso familiar. Mas nós abordaram por causa do layoff de um vendedor de automóveis. Ele ganhava 3 mil euros por mês, veio para casa e ganha 635, sabe? Porquê? Porque as comissões não entram no layoff. É a remuneração variável. Sim, todos vimos o exemplo. Eu dou-lhe o facto do vendedor de automóveis como o vendedor de casas, não é? As coisas mais graves, espetáculos itinerantes, todos sabemos, espetáculos de verão, não é? Que era música popular, as aldeias, Técnicos de som, essas tudo coisas. isso, toda a cultura. Tudo isso que era fora da folha, não é? Que era fora da folha, ninguém estava nas caixas, ninguém fazia descontos, toda a gente ficou sem qualquer tipo de rendimento, não conseguiam ter um único apoio social. Portanto, nós temos que ver as coisas, temos que condenar o chico esperto, não é? Aquele que vai buscar aquilo que não deveria ter direito, porque entretanto se está a trabalhar não tem que ter ao layoff. Sim, senhora, temos que condenar o chico esperto, não temos que perceber que há muita realidade que nós não imaginamos que ela existe e ela existe, efetivamente. E mesmo com o layoff, há uma perda de rendimento inicialmente. A pessoa vai para 3 mil euros por mês. Sim. Não te parece 3 mil euros? Não é Não é declarável. A relação é que é variável. Mas são declaráveis, Filipe. Mas se essa relação é variável, Eles pagam imposto e pagaram Marisa, segurança social. deixa-me só interromper. O Leonardo está a ser muito interessante. Mas para os companheiros que há inscrições, vamos tentar ser rigorosos. Nas intervenções têm a obrigação de se levantar e se faz favor para todas as mulheres perceberem que está a falar, da forma a sermos claros e objetivos. Já estamos para na hora, eu sei que os interlocutores são espetaculares e falam os dois. O Sr. António já está a trabalhar a minha estratégia. O tema atriz, já percebemos, temos duas inscrições do nosso Sr. Manuel Pereira e outras que perdemos a noção dos motivos para mas vamos tentar ser o mais objetivos e muito possível, que é para também mostrarmos, porque o interlocutor vai ainda fazer uma viagem bastante complicada. Eu vou ser muito rápido e nem sequer vou pedir aqui a resposta. E não quero ser muito presunçoso, mas primeiro de tudo, eu acho que temos que parabenizar o Rótary Vizela pela escolha do tema dos anticrises. E segundo, parabenizar, se calhar aqui o Presidente, pela escolha dos pontos grandes. Sinceramente, espero muito sinceramente que esta palestra possa chegar ao maior número possível de vizulense e, quiçá, fazer uma palestra, mas a nível maior, não consegui. Não, mas isto é bom fazer pequenino. Quando se parte para o Titanic, ele afunda. É muito importante. Vamos dizer que eu quero, portanto, nessa altura considerar que deveria abranger o maior número possível de comerciantes industriais, em que muitas vezes aquilo que eu noto, quer no gabinete de contabilidade que eu conheço, não dão essa temática assim tão bem dada e em palavras tão portuguesamente falando perceptíveis. Mais simplificado, não é? Por isso, mais uma vez, Obrigado por ter Frederico, pela coragem de não fazer nenhuma pergunta e a tomar muitas notas. O Guilherme não Pereira, muito rapidamente também. Muito obrigado, Presidente. Parabéns pela vossa simpática e informativa presença. E eu quero conversar em primeira mão. Tenho noção de que a microeconomia é o alicerce da macroeconomia. Também tenho noção, nestas
últimas décadas, Europa, o mundo se entusiasmou demasiado em virar-se apenas e só para a macroeconomia. Nesse contexto, eu até nem sou exemplo nenhum, mas devo confessar que não recorri a nada. Vou tentar aguentar, subir a serra e voltar a descer. Em termos de consulta, eu gostava de vos dirigir, ou seja, não vou cobrar nada por essa consulta. Se nós estamos, e será essa a defesa, regressar à microeconomia. Concordo, peço desculpa. Repara, elas, o que é micro, o que é macro, não é? Percebe? E se calhar esta crise vem nos dizer que se calhar tudo isto é posto em causa, percebe? Setores que pudessem ser tradicionais, se calhar foram os primeiros a ir abaixo. O Estado que andamos sempre a criticar deu um passo em frente e assegurou o que era possível, se calhar assegurou o que não era possível. Por isso tenho dificuldade em responder onde é que voltamos, porque é como a globalização, não é? Ou seja, todos falamos dela, o Covid vem-nos mostrar o que era, porque uma coisa começou em outubro na China, dizem eles, em fevereiro aparece o primeiro caso em Portugal, parece que andávamos ansiosos por ter um caso em Portugal, porque os outros já tinham, e no dia 13 de março, até aí, assimetricamente, e eu sou exemplo disso, porque eu nessa semana, na segunda-feira, saí do Porto, fui para o Alentejo, profundo, fui para Galveias, distrito de Porto Alegre. O Covid lá tinha chegado na notícia no telejornal, ninguém andava preocupado, até no lar de idosos, onde trabalhei, numa fundação. Fui para Lisboa o resto da semana, cá em cima já andávamos preocupados em fechar escolas, e na sexta-feira dessa semana, 13 de março, tal aconteceu, mas em Lisboa ainda não se passava nada, né, digamos assim. Ou seja, se a micro e a macro é conceito, é fronteira, tenho muita dificuldade em responder. E na sua atividade, se calhar, se pensar nela como um negócio local, vai ver que ela depende de tudo que não é local. Não é? Por isso, não consigo separar se voltarmos à micro ou à macro. É como o conceito de reindustrialização. Porquê? Porque percebemos, não é Portugal, a Europa como um todo, por exemplo, no setor da saúde, todos percebemos que é primário, quando precisamos de uma máscara, de um ventilador, eles vinham todos no mesmo sítio. Porquê? Porque anos após anos, tiramos isto da Europa, ou as empresas que as fabricaram cá, para obter mais rendimento, pegaram nessa produção, foram para a Ásia, deixaram de produzir cá, deixaram de ter know-how ao nível europeu, mas quando foi uma necessidade estratégica e mundial, percebemos onde é que isso tudo estava localizado. E percebemos que se a Ásia para, em termos produtivos hoje, afeta muito mais todo o mercado mundial do que se a Europa parar, quando antigamente dizíamos que nós é que éramos o continente produtor. Por isso, quando se diz hoje que é voltar para trás, as pessoas não pensem que voltar para trás é voltarmos a meter aqui a máquina para empregar 50 pessoas. Não, é para cativarmos investimento direto, para darmos um benefício a alguém que vai montar cá uma indústria, para produzir bens duradouros, mas que vai ter poucos empregados. Não é? Por isso, o paradigma do que é micro e do que é macro é a tal indústria 4.0 que temos que repensar todos. Não é? É um bocadinho isso. Os negócios tradicionais que temos, os conhecemos, não é? E esta que vivemos aqui no nosso concelho, todo o Balboar e Vizela em particular. E repare, eu tenho 44 anos, nasci cá e conheci Vizela que às 6 da tarde é a hora de ponta, não é? Era a hora de ponta. As pessoas, éramos uma indústria de capital intensivo, muita gente a trabalhar, baixos salários, e essa já acabou há muito tempo. Fomos dos primeiros, se calhar, concelhos a viver o que foi a crise, a industrialização e o paradigma da produção, mas soubemos reinventar-nos, não é? Se pensarmos no que era a têxtil há 40 anos ou há 30 e percebemos o que ela é hoje, temos é que estar preparados para pensar que o ciclo do que vai ser a têxtil não vai ser tão grande, não vai demorar 20 anos a ser outra. É para amanhã, é para ontem, não sei. E isso vai mexer com a sua microeconomia. Ou seja, o que faz hoje, se calhar está ali estressado no seu cliente, no seu negócio, e ele se calhar vai mudar rapidamente. Não é? O Zé Manel faz um tipo de trabalho e serviço à indústria e se calhar apercebe-se mais disso porque o tipo de máquina, o tipo de processo, o tipo de fabrico, sabe onde é que vem a máquina, onde é que faz. Todos esses temos essa vivência. Por isso, e terminando para não perder mais tempo, tenho muita dificuldade em separar a micro de macro. Não sei onde começa e não sei onde acaba. Acredito que exista, mas cada vez mais está tudo interligado, digamos assim. Nós temos o passo mais comprido que a perna. Se calhar. Última intervenção, já estamos muito para além do nosso atual. O Pinheiro Paulo Oliveira, muito dessa sua chuva. Muito bem, então ligado aqui aos palestrantes e parabéns. Tenho aqui uma dúvida. As duas medidas de incentivo dadas pelo governo para o meio ciclo
mercado do IFP, mas ao candidatar no IFP, fico medida devido ao layoff. Pode-se candidatar ao IFP e depois dizer assim, não, esta medida não foi para a minha empresa, não foi uma aposta, então agora quero fazer o layoff. Não é dinheiro ao IFP. Mas devolveria, pronto. Mas a minha pergunta é se isso não é um pau de dois bicos. O empresário, ao candidatar-se ao IFP, pode achar que naquele momento é a melhor opção. E Isso é uma depois vantagem, Paulo. Deixa-me só pode concluir. ser atrás. A vantagem é Mas que a devolve medida o do dinheiro ao IFP, IFP. mas a medida do IFP, e é o que normalmente se tem aconselhado, é que ela tenha um prazo temporal. Eu posso esgotar o pedido, mesmo com retroatividade, até ao final do prazo de dezembro para iniciar o pedido. Imagina que temos dúvidas sobre a medida de layoff é ou não adequada. Eu posso esgotar o tempo de layoff e só pedir no final o incentivo. E ele só começa a contar a partir daí. Ou seja, permite-me esperar sempre pela melhor medida e sabendo que o IFP está sempre disponível para que eu o acione em dezembro. Partindo do A pressuposto. única ratoeira é que este incentivo, como te dá, se for um salário mínimo, dá-te logo à cabeça, não é? Ou seja, tu entendias que recebes o dinheiro, o que é que as empresas acontecem? Passaram-se as férias, o subsídio de férias, a segurança social a durar e em setembro, por exemplo, dinheiro. Só temos esta medida, se quisesse pedir. Não há mais nada. Não há mais nada. Foi de imediato. Mas há Foi de sempre essa imediato. possibilidade. Mas há E sempre a repare, possibilidade. e como disse, nós estamos a subir esse ambiente. O que é que pode acontecer? Ali na curva de Montezinhos, o layoff vai ser prolongado, aparece outra medida de incentivo, porque isto vai sendo gerido em função das necessidades O da layoff economia. já foi alterado no mínimo. Não é 4 taxativo, vezes. não é? Ou seja, o que estamos a discutir hoje, que é o medida de apoio, também vamos ver a progressão dos dados deste trimestre, não é? Do terceiro trimestre em termos estatísticos, e se calhar em novembro e dezembro, se não houver retoma, podem ser tomadas outras medidas, ou até já no âmbito desta medida de bazuca europeia, o que pode aparecer na verba que vem de 2021 logo no início, a forma como isso vai ser injetado na empresa pode ser uma medida de layoff ou associada a isso que pode fazer números, não é? Percebes? Ou seja, não é taxativo, não é um orçamento de Estado, que vai ser agora aprovado e uma medida para vigorar até ao final do ano. Isso é algo que pode mudar amanhã, não é? Percebes? O primeiro layoff é até ao confinamento, até ao final do confinamento. Depois, entretanto, o governo percebe que realmente não chega. Depois vai com o segundo layoff até julho. E o governo repara que não chega até julho. Depois vai até setembro. E em setembro repara que as medidas, que mesmo sendo um layoff já alterado, repara que realmente aquele layoff não cumpre os requisitos que as empresas estão a solicitar e muda do layoff do que de dezembro. Portanto, eu estou convicta que nós, a meados de novembro, dezembro, vamos ter um novo layoff. E acredito noutra coisa que também é importante que se fale, e não discutimos aqui, mas é muito rápido, que é as medidas de apoio social. Acho que até com as assimetrias dos problemas que os concelhos têm, por isso falar de ser uma medida nacional, acho que vai ser muito articulado com os municípios. Ou seja, vai haver uma dotação, ainda não se sabe se é através do FEF, que é o fundo que é transferido para as autarquias em função do plano e da sua captação, poderá ser ou por candidatura de apoio ou através das comissões regionais, a CCDR neste caso, que possa alavancar isso no sentido de distribuir localmente em função das necessidades e do plano outras formas de apoio, por exemplo, Viseu a ter uma especificidade e Guimarães ou Felgueiras a ter outra. Ou seja, acredito que possa haver essa mobilidade, deixar de ser uma questão nacional e, dadas as assimetrias, passar a ser uma questão local, não é? Temos de estar atentos e perceber qual é o caminho. Não há ratoeira. Não, é mesmo assim. Obrigada. Está bem? Conselheiro São Oliveira, muito obrigado. Mais uma vez, o senhor tem que conversar por aqui. Eu gostava de ir para o futuro, as questões que falámos, que é o que é futuro, já que estamos jovens e no sentido de ativar. O que é que isso nos pode poder dar aqui? O ativar, Eles querem injetar os jovens. o ativar, só peço desculpa, a Karina apresentou o meu quadro, mas qual é o problema do ativar? Para terem uma noção da grandeza. A medida que foi criada até foi estranhamente ambiciosa. Foi 9 mil euros por um posto de trabalho em Bragança ou em Lisboa, foi igual para todo o país. Só que a dotação foi mínima, ou seja, a medida é anunciada, mas é preciso ver o dinheiro que está subjacente. É igual à medida dos 7.500 euros para as janelas. Ou seja, a dotação para o primeiro ano dava para 700 famílias. Não é? Se temos 365 no centro de Portugal, quer dizer que em Lisboa 2 pessoas podem concorrer, mas não as 2 podem concretizar. Ou seja, a medida está cá fora, só que também lá está. É tipo um projeto piloto para ver a adesão, ter um efeito e perceber se vai funcionar. O ativar é igual. É destinado a desempregados e destinado a
Exato. Eles querem injetar. Mas neste momento carece o automático, carece candidatura e lá está. É como os dados profissionais. E pode não haver verba neste momento para satisfazer essa necessidade. É só essa questão. E aí sim, neste momento tem uma limitação. Da forma como está a votar na medida. Não quer dizer que depois reformem. Ou seja, a candidatura mais certa, se a fizer hoje, para dizer que não tem verba. Nós percebemos que os jovens licenciados, mais uma vez, deveriam ser mais sustentabilizados nesta questão do Covid. Foram os primeiros aí para não terem emprego fixo, têm um contrato de trabalho temporário, estágios profissionais, e portanto foram os primeiros a ser dedicados. Eu não queria ser Vamos fazer uma promessa hoje, todos juntos. Este tema vai continuar, aliás, porque as medidas também já percebemos que são a curto e médio prazo. E com certeza que com 2 palestrantes esta atividade ninguém se vai arrepender daqui a uns meses. Voltamos a falar deste tema, o que sabe-se lá o que é que vai acontecer em termos de assuntos, não é? Para já, peço um aplauso para pela qualidade profissional, só com pessoas, mas também tecnicamente muito evoluídas, com muita consistência naquilo que a Karina um bocadinho mais, o jogador que também vive os problemas mais de perto, e o Tiago está numa estrutura se calhar um bocadinho mais afastada, mas conhece as terras de Vizela, parabéns por isso também. Portanto, continua a ser um filho da Vizela e orgulhoso da terra. Não, ele não fala nem para Esperemos que sim. Vai gastar a reforma dele também. De qualquer forma, para encerrarmos esta reunião, há um momento que é um momento só de gratidão, nada mais disso. Eu vou pedir ao companheiro José Manuel Couto que vos entregue a cada um de vocês um certificado de reconhecimento pela vossa vida cá, gostamos e tivermos Deus, se tivessem cá, esperemos que voltem rapidamente, junto às bandeiras, para simbolizar este momento de qualidade, porque os meus parabéns, porque vocês representam a juventude e aquela capacidade de dar a volta a isto tudo, e nós esperamos que sim. Tiago Val, não para experimentar também. Para a Karina Vieira, o certificado de reconhecimento do nosso clube pela presença. Muito obrigado. Um certificado. Da nossa parte, sempre que precisarem, e mesmo informalmente, pontualmente, alguma dúvida que este grupo tenha, estamos sempre disponíveis, os nossos contactos, podemos ser úteis, façam favor de expor. Obrigado. Muito obrigado. Às companheiras e companheiras, um agradecimento pela paciência de estarem cá até esta hora e por algumas regras que têm que ser impostas, por facto temos que acabar a reunião. Um bom regresso a todos e até a próxima semana. Boa noite.